Bom, pessoal, vamos fazer aqui um exercício sobre funções, tá? Então, vamos imaginar aqui um aquecimento global, tá? A gente está fazendo um monitoramento das temperaturas médias para entender e acompanhar esse fenômeno, né, de aquecimento global, etc. Então, a gente pede para criar um programa que vai solicitar do usuário as temperaturas médias dos meses de um ano e esse programa ele armazena esses valores em uma lista, ok? Aí a gente vai assumir que todos esses valores das médias de temperatura eles serão diferentes, tá? Essa é uma simplificação para o nosso programa. Aí o que é que o sistema vai fazer? Ele vai imprimir as temperaturas médias e os meses em ordem cronológica, ok? Então, em ordem cronológica, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, de cada a temperatura média de cada mês. Na sequência, ele vai imprimir essas temperaturas médias e os meses em ordem crescente de temperatura. Então, não vai ser mais em ordem cronológica, vai ser agora em ordem crescente de temperatura. Da temperatura mais baixa, qual foi o mês? Digamos, foi março, foi a temperatura mais baixa, depois foi abril, a segunda temperatura mais baixa e assim sucessivamente. E depois ele vai imprimir as temperaturas médias e os meses em ordem decrescente, tá? Então, vai começar da temperatura mais alta, digamos que foi dezembro, foi a temperatura mais alta, em segundo a temperatura mais alta foi em fevereiro, tá certo? E assim vai. E aí a gente vai pedir para que vocês formatem essa temperatura em duas casas decimais, ok? Então isso é o que o nosso programa pede. E aí a gente vai começar, vai imprimir aqui sistema gestão de temperatura média e tal. Eu vou inicializar essa variável meses com os meses, o nome dos meses, janeiro, fevereiro, março até dezembro, tá? Vou ter uma outra lista aqui chamada temperaturas. Essa lista ela começa com vazio, mas eu vou fazer a leitura de cada uma das temperaturas dos meses, tá? Então, primeiramente, eu vou usar um for, tá? Que vai variar, vai iterar sobre essa lista meses aqui, tá? Então, esse M vai variar de janeiro até dezembro, tá? E aí eu vou armazenar nessa variável temp aqui a temperatura de cada mês. Então vou colocar aqui esse input, ele vai pedir aqui a temperatura de janeiro, temperatura de fevereiro, tá? Ele vai ler essa temperatura, vai converter para float, tá? E aí cada vez que ele faz uma leitura de uma temperatura, ele dá o append dessa temperatura que foi lida, que está aí nessa variável temp, nessa lista temperaturas que inicialmente estava vazia. Então essa lista ela vai receber aí 12 valores do tipo float ao final desse for aqui que está sendo executado, tá certo? Bom, pessoal, então aqui se você observar, eu tenho um alinhamento perfeito entre essa lista temperaturas e essa lista meses. Então eu sei que nessa posição aqui da lista temperaturas, onde eu tenho 27.2, se eu olhar para o índice aqui, o índice 1, se eu aplicar esse índice aqui à minha função meses, eu vou retornar o mês de fevereiro. Então aqui está tudo bonitinho, tá certo? Na posição, no índice 0, eu tenho o mês de janeiro e na lista temperatura eu tenho a temperatura correspondente ao mês de janeiro. E assim sucessivamente, tá? Então, na posição 9, no índice 9, eu tenho o mês de outubro e eu tenho o valor na lista temperaturas correspondente à temperatura do mês de outubro, tá? Mas note que a questão ela pede que a gente ordene em ordem crescente e decrescente essa lista de temperaturas. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer é uma desassociação. Agora, nessa posição 2, por exemplo, eu tenho a temperatura 27.4, que não corresponde à temperatura do mês de fevereiro.
Então, de alguma forma, depois de eu bagunçar essa, entre aspas, de eu ordenar essa lista, eu vou ter que recuperar em qual mês essa temperatura 27,4 aconteceu. Se a gente olhar aqui, como eu disse, a temperatura ela não se repete em nenhum mês. Então, se eu olhar aqui, essa temperatura 27,4 ela aconteceu em dezembro e não em fevereiro, tá certo? Então, de alguma forma, olhando só para esse valor aqui, eu vou ter que recuperar esse índice 11 aqui, que é a correspondente a essa temperatura 27,4, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou usar a função index, tá certo? Que essa função index, quando ela recebe um valor, ela retorna o índice em que esse valor apareceu em uma determinada lista. Nesse caso aqui, ela vai retornar o índice em que o valor 27,4 apareceu na lista temperaturas. Então, se eu olhar aqui, qual é o índice em que esse valor 27,4 apareceu nessa lista temperaturas? O índice 11, tá certo? Então, quando eu aplicar temperaturas.index 27,4, o resultado disso aqui vai ser 11, ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou percorrer essa minha lista temperaturas decrescente, que é essa lista aqui que está desassociada com a lista meses, e vou pegando cada um dos valores de temperatura dessa lista decrescente. Então, assumindo que eu estou nessa posição 27,4, eu começo com 27,8, tá certo? 27,8, aplico aqui temperaturas.index 27,8. Quando eu fizer isso, isso retornaria o índice 10, tá certo? Então, o índice mês vai receber o valor 10, tá? Então, com isso, eu consigo agora, aplicando esse índice mês, que é o valor 10, a essa lista meses, recuperar que essa temperatura 27,8 ocorreu no mês 10, que é o mês de novembro, tá certo? Então, essa variável mês aqui vai receber o mês de novembro. Da mesma forma, quando eu tiver aqui 27,4, temperaturas.index 27,4 vai me retornar o valor 11, o índice 11. Então, o índice mês vai ser 11. Então, quando eu fizer meses 11, essa variável mês vai receber o valor dezembro, tá? Então, essa é a estratégia que eu estou utilizando aqui para recuperar o valor do mês, tendo como o nome do mês, tendo como valor o valor da temperatura, depois de eu fazer a ordenação crescente e decrescente dessa lista de temperaturas, tá? Então, sabendo dessa estratégia, aqui fica o resultado do meu programa, tá? Primeiramente, eu vou ler vou ter aqui a definição da lista meses, depois a lista de temperatura começa vazia, e aí eu vou ter um for aqui, tá? Lendo a temperatura média de cada mês e vou dando um append nessa lista de temperaturas. Então, ao final desse for, eu vou ter essa lista de temperaturas toda completinha com a temperatura para cada um dos 12 meses. E aí eu vou agora imprimir as temperaturas médias do ano. Para isso, simplesmente basta eu iterar sobre essa lista de temperaturas, lendo a temperatura de cada mês. Então, eu pego o índice do mês, basta eu pegar aqui temperaturas.index temp, tá? Que aí eu vou pegar a temperatura daquele mês, vou retornar aqui o índice daquele mês, uso esse índice para acessar a variável meses, onde eu vou pegar o nome daquele mês, e aí eu vou imprimir a mensagem: o mês de janeiro, a temperatura foi
sei lá, 27,2, qualquer uma temperatura dessa. Então, vou mês a mês, pegando cada uma das temperaturas e imprimindo. O mesmo eu faço para a lista ordenada em ordem crescente. Eu vou usar essa função sorted, tá? Aplicada à lista temperaturas, tá? Ela vai retornar essa função temperaturas ordenada em ordem crescente. E aí eu vou iterar, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? E imprimindo mês a mês, variando aqui, iterando sobre essa lista de temperaturas crescentes. Aqui a mesma coisa, só que eu vou iterar com a lista decrescente, tá certo? Eu fiz sorted temperatura, só que eu coloquei esse parâmetro aqui, reverse, igual a true, e aí ela vai ordenar em ordem decrescente. E aí o for é exatamente o mesmo. Então, se a gente olhar para essas linhas aqui, pessoal, qual é a reflexão que a gente pode fazer aqui? A gente pode observar que tudo aqui é igual, exceto esses elementos aqui, tá? Então, tudo é exatamente igual. Então, se a gente olhar aqui, o que é que a gente pode fazer para simplificar esse código? Eu poderia transformar essa parte, que é diferente, essas três partes aqui que são diferentes, em parâmetros de uma função. E essas partes que são exatamente iguais no código dessa função. Então, como é que isso ficaria? Aqui eu tenho minha função def imprimir temperaturas, eu vou receber o título, tá certo? Que é isso aqui, temperaturas médias do ano, temperaturas médias crescente e temperaturas médias decrescente. Então, dependendo do que eu vou fazer, eu vou passar um desses três strings aqui para essa variável título. Em seguida, eu vou passar a minha lista de temperaturas, inicialmente as temperaturas na ordem que elas foram lidas, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro. Em seguida, as temperaturas em ordem crescente, essa lista com as temperaturas em ordem crescente, e depois essas temperaturas lidas em ordem decrescente. Tá? Aí aqui eu vou imprimir o título, certo? Depois o for, né? Fazer o for, só que eu vou iterar sobre essa lista que foi passada como parâmetro. Primeiro a lista normal, depois crescente, depois decrescente. Em seguida, vou fazer a mesma coisa aqui, aquela estratégia que a gente viu, tá certo? Para recuperar o índice. Vou ler o índice e vou imprimir a mensagem. Então, com isso, eu defini uma função aqui que faz tudo que está aqui nesses três casos e nosso programa vai ser bastante simplificado aqui. Eu vou ter o meu for para ler as temperaturas, depois vou criar duas variáveis, temperaturas crescentes, usando a função sorted, depois decrescente, usando a mesma função sorted, só que com reverse igual a true, tá? E aí chamo essa função imprimir temperaturas, tá? Simplesmente passando como parâmetros temperaturas do ano, temperaturas crescente, temperaturas decrescente. Para temperaturas do ano eu passo a lista de temperaturas, para temperaturas crescentes eu passo essa lista aqui, que foi ordenada em ordem crescente, e para a lista decrescente eu passo essa lista aqui, temperaturas ordenadas em ordem decrescente. E aí acabo o meu programa, ficou bastante mais simples, bastante simplificado, tá certo? Se você está bem mais simples se você comparar com esse que está aqui, tá? Então é isso, pessoal, essa nossa questão resolvida, bastante simples. Tem uma parte mais complicada, essa daqui que foi para que você fizesse a associação dos índices depois de ordenar as listas, tá? Mas a estratégia central aqui é que você tem um código triplicado aqui e que eu simplifiquei bastante no momento que eu defini a minha função, tá? E a partir de agora eu tenho esse código muito mais modularizado, muito mais simplificado para vocês. Maravilha? Então pronto, é isso.